Estamos de volta, programa Brasil Cristão, hoje sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, né? Estamos falando da importância, né, das mídias católicas para a evangelização no Brasil. Gente, tem gente chegando aqui para evangelizar conosco, viu? Graças a Deus, a Maria de Lourdes da Conceição entendeu esse chamado e atendeu o nosso convite e vim fazer parte desta família. Ela é de Pombos, Pernambuco. Deus abençoe, Pombos. A Maria de Castro Barreira, de Brasília, também Distrito Federal, reativou o seu cadastro. Deus abençoe você. Maria de Lourdes da Conceição, de Pombos também, olha só, o pessoal de Pombos entrando em contato aqui conosco. A Valentina Gomes de Paula Rossi, de Valinhos aqui, se tornou uma nova sócia. Seja bem-vinda, viu, Valentina? Deus abençoe o seu coração. E tem aqui a Maria de Fátima dizendo o seguinte, ela está elogiando o programa, diz que está de parabéns, graças ao Brasil Cristão, conseguiu acalmar o coração dela e o coração de todos. E tantos pedidos de orações, olha só, que chegam para nós aqui a todos os momentos. Muito obrigada. Excelente, né? Nós, de fato, hoje, falando da importância da evangelização por meio da mídia, e eu, de modo muito especial, né, nós aqui na Rede Século XXI, o compromisso da Rede Século XXI, o compromisso do Padre Eduardo, de um modo especial, com relação à fidelidade ao magistério da Igreja. Eu estava recordando, eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, o histórico do Padre Eduardo e como que isso reverbera na associação e na Rede Século XXI, né? Vejam vocês, o Padre Eduardo chegou no Brasil no ano 66 a 67. Ele, aqui em Campinas, trabalha no Centro Kennedy, que era um centro que os jesuítas mantinham, um centro social aqui em Campinas. Em 68, o Padre Eduardo vai para São Paulo estudar no seminário que era chamado de Convento de Perdizes. E durante um ano, ele tem uma experiência terrível, porque a teologia em Perdizes era totalmente comprometida ideologicamente. E aí ele lembra disso como um período de grande confusão. Mas não era simplesmente uma questão de confusão de ideias, não. Isso você consegue verificar, né? Eu até, nesse artigo, eu mostro fontes. Nós vemos ali que eles tinham aliança com guerrilha. Uhum. Né? Eles escondiam terroristas, escondiam pessoas ali dentro, né? Dentro daquele ambiente. Terrorista não, guerrilheiro, vamos usar esse termo. Uhum. O Padre Eduardo, no final de 68, vai embora para os Estados Unidos porque o DOPS, a polícia, né, do regime militar, fecha aquele convento, aquele seminário. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele conhece... Bom, ele vai para um dos melhores lugares no Canadá para se fazer teologia na época, uma teologia reta. Ele é formado ali, é ali que ele termina seus estudos e logo depois disso ele é ordenado. Ele conhece a Renovação Carismática em 69. Quem está pregando para ele são Ralph Martin, Steve Clark e o Padre George Kosick. Uhum. Em 71, o Ralph Martin, isso para a gente saber de onde que o Padre Eduardo vem, qual é a cepa de onde ele brota. Uhum. Logo depois do Concílio Vaticano II, confusão, a gente já falou aqui sobre isso, uma confusão para todos os lados, e palavras como renovação, né, o termo italiano aggiornamento, se falava progresso, e por detrás disso se defendia todo tipo de loucuras e infidelidades. E o Ralph Martin, na época, como o encarregado do escritório da renovação, escreve um livro chamado Se o Senhor Não Construir, onde ele posiciona a renovação e fala assim, nós conservamos a fé. Nós não somos uma renovação nesse sentido que está sendo falado por aí. O Padre Eduardo bebe disso. Uhum. A década de 70 toda ele vem pregando pelo Brasil inteiro e a crítica que ele recebe é que ele é, de algum modo, um infiltrado da CIA para alienar a igreja e o povo brasileiro
né? Das verdadeiras causas e por aí vai. Né? Então, ele funda a associação, começa com o programa Anunciamos Jesus, e aí vem toda a nossa história, que teve sempre a mesma marca: conservar a fé, anunciar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Fundada na verdade. Sempre. O compromisso sempre é o magistério da igreja. Esse é onde nós fincamos os nossos pés. E nós reverberamos aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, aquilo que a igreja fala nos seus documentos, aquilo que está na Escritura. Eu acho que não existe outra forma mais sublime de ser católico do que reverberar o que ela diz, o que a igreja diz, e celebrar o que a igreja celebra. Então nós anunciamos o que a igreja anuncia, celebramos o que a igreja celebra. Nós fizemos aqui o programa de quarta-feira falando sobre isso. Nós participamos da diaconia da caridade, do serviço da caridade. A Século XXI faz parte da Federação Caritas in Veritate International, levando ajuda humanitária e evangelização para o mundo inteiro. Nós fazemos parte disso. Então, aquelas 3 características da natureza íntima da igreja, nós enxergamos aqui. Então, se nós enxergamos as 3 características da natureza íntima da igreja nesta TV, eu não tenho nenhum receio de dizer que quem nos assiste está conseguindo assistir a esposa do Cordeiro, que é a igreja. Não podemos dizer a mesma coisa, Adrique e Padre Douglas, não podemos dizer a mesma coisa de, infelizmente, alguns setores, até acadêmicos, institutos acadêmicos, né, ligados a setores da igreja, onde, infelizmente, até premiados são por defenderem direitos do LGBT. Por exemplo, promoverem fórum de ideologia de gênero, mulheres pelo direito de decidir pró-aborto. E por aí vai. Isso não é a Igreja Católica, não representa a Igreja. Não é igreja, não representa a igreja, não fala o que a igreja fala. Então, assim, é algo realmente que gera muita confusão, mas que acho que é muito necessário a gente pontuar aqui. Exatamente. Hoje. Eu queria completar, e daí eu vou pedir para o padre também falar, aqui nesse decreto, que é um decreto, né? Vai lá e decreta, acabou, não tem conversa. Decretou no Inter Mirífica, diz assim, ó, lá no número 13 do capítulo 2. Procurem de comum acordo, prestem atenção aí em casa. Todos os filhos da igreja, quem são todos os filhos da igreja? Eu e você, nós aqui, todo batizado é filho da igreja. Que os meios de comunicação social se utilizem sem demora e com o máximo de empenho nas mais variadas formas de apostolado, tal como exigem as realidades e as circunstâncias do nosso tempo. Que coisa linda! Adiantando-se assim as más iniciativas, especialmente naquelas regiões em que o progresso moral e religioso reclama uma maior atenção. Olha isso! Exatamente. Olha esse anseio, esse pedido aqui da igreja para nós. E aí eu vou chamar a atenção quando ele diz, adiantando-se assim as más iniciativas. Se nós não anunciarmos a verdade, se nós não anunciarmos tudo isso que você trouxe, Fernando, agora, desse jeito, desta forma, ligado à igreja, não sermos igreja, a igreja ela anuncia a verdade e a verdade incomoda mesmo, nós vamos dar espaço para que o lado de lá, o lado maligno do mal, anuncie as suas ideologias, o evangelho segundo a própria conveniência e segundo a própria ideologia deles, não é isso? Exato, nós precisamos fazer por onde a semente da palavra ser pulverizada por toda a sociedade. Me ocorre aqui a parábola do semeador do capítulo 13 de São Mateus. E que o semeador é Cristo, né? Ou pode ser interpretado como o pai que lança o Cristo, porque Cristo é a própria palavra. Mas ele vai lançando sementes e as sementes realmente caem em alguns momentos em terrenos onde não vinga. Às vezes cai pela beira do caminho e o demônio pega, às vezes entre as pedras, às vezes entre os espinhos. Mas pode ser que ela caia em terra boa. Então, porque a semente ela é sempre eficaz. E repare que o semeador não tem, não realiza um processo seletivo a respeito dos tipos de terra em que ele vai lançar a terra. Toda a terra precisa receber
a semente. Ela é eficaz em si mesma para brotar, mas vai depender da terra onde ela cai. Então, existem os católicos assíduos que frequentam as mídias sociais. Mas veja, por exemplo, um testemunho como esses que nós já demos aqui. Eu falei do meu irmão, o Cássio falou de uma pessoa que ligou a televisão com o intuito de abafar o som do seu próprio suicídio, para disfarçar a coisa. E a semente soube a hora de cair, porque a palavra é viva, de São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, viva e eficaz. Então, imagine se os meios de comunicação estiverem permeados por outras fontes e a igreja não estiver ali. A igreja, entenda que a igreja são todos os batizados, em comunhão com seus pastores, obviamente, e em comunhão com a doutrina de 2000 anos. Mas, quando eu vejo um irmão batizado como eu, católico como eu, realizando lá aquilo que eu não tenho condições de realizar, eu me sinto profundamente representado, porque é um membro do mesmo corpo no qual eu estou enxertado. Eu me sinto muito feliz. Como quando, por exemplo, no programa de quarta-feira, Padre Henrico falava dos trabalhos da Aliança de Misericórdia. Eu me sinto profundamente representado. A igreja está nas ruas. Eu sou padre, eu tenho um ofício, eu tenho um ministério. Eu estou no confessionário, eu estou no altar rezando missa, mas ao mesmo tempo eu sei que a igreja precisa estar na rua. Eu talvez gostaria de estar mais na rua, mas eu preciso estar no confessionário. E bendito seja Deus que não deixa faltar quem esteja na rua. Eu me sinto representado nestes irmãos. Essa é a beleza do corpo. Exato, pois bem, eu me sinto representado pelos irmãos que estão em outros horários, em outros dias, fazendo o programa aqui, em momentos onde eu não posso, eu preciso estar na minha paróquia. Nós somos um corpo. Então, não pode, diz São Paulo, a mão dizer ao pé, eu não preciso de você. Isso não pode acontecer. Você é inútil, porque dizer eu não preciso de você é a mesma coisa de dizer você é inútil. Pode a mão dizer ao pé você é inútil? Não pode. A natureza do corpo desautoriza uma fala dessas. Chega a parecer que o único pé que pode dizer a uma mão, eu não preciso de você, é o pé de outro corpo. Minha mão pode dizer para a mão do Fernando, eu não preciso dela. Claro, porque o corpo do Fernando é um, o meu é outro. Mas nós somos membros de um mesmo corpo, não tem como. A minha mão precisa do meu pé. Porque se eu quero pegar aquele copo, é o meu pé que vai me levar até lá. Então, o meu dedinho me representa. Exatamente. Então, alguém que diga, sou sincero, estou fazendo uma afirmação do ponto de vista eclesiológico, né? Do ponto de vista de compreender a natureza da igreja. Alguém que diga, diante de tudo que estamos falando, as mídias católicas não representam a igreja. Desculpa, mas ao dizer isso, você se pôs fora da igreja. Você não é corpo. Me desculpe. Mas um corpo que está fazendo o que Cristo faz, dizendo o que Cristo diz, e você diz que esta parte do corpo não te representa, você se mutilou para fazer uma afirmação dessa. Né? Se mutilou. Porque por onde passa a fronteira da igreja? Os limites da igreja. Os limites da igreja passam dentro de cada fiel. Cada fiel. Quando eu peco, por exemplo, o meu pecado eu faço enquanto não igreja. Enquanto não igreja. Ao pecar, eu saí da igreja, porque a igreja não peca. Agora, quando eu realizo um ato de santidade e de virtude, então eu realizei isso enquanto igreja, porque a igreja é santa. O pecador sou eu. Então, ao pecar, eu sou não igreja. Ao realizar um ato de virtude, eu sou igreja. Então, quando eu digo, o meu bispo não me representa, uma afirmação dessa não é igreja. Ao fazer essa afirmação, eu dei um passo para fora da igreja. Né? Quando eu digo, eu estou debaixo do pastoreio do meu bispo. Então eu sou igreja. Porque onde está o bispo está a igreja. Não era o que dizia Santo Inácio? Não é verdade? Exato. Então, é importantíssimo que você compreenda isso, que você se veja representado nos membros do corpo, nos carismas
que Aqui Deus diz, concede né, a sua diversas igreja. formas de apostolado. Exatamente. Né, e cada um com a sua feição, porque é Cristo quem faz todas essas coisas. Eu acho interessante assim, a sensibilidade da igreja, porque até tem aí um número que fala da questão da ajuda econômica. Sim, Acho que sim. vale muito a pena tocar nisso. Por Deixa eu quê? ver aqui. Acho que é o número 17. Sim, o 17 da Intermirífica. Porque a igreja fala, não é simplesmente assim, olha, que bom, nós temos que usar os meios de comunicação e vamos lá e boa sorte para vocês. Ai, pode ler aqui? Eu gosto Pode de ler as ler. coisas para ficar Né? bem atento. Eu Bom, leio e a gente a comenta. igreja é ciente. Olha, do tá que... aí também, padre? Tá Então aqui. lê aí direto no compêndio. Sim, vou ler aqui, número 17. Como absolutamente não convém aos filhos da igreja tolerar indolentes a palavra de salvação seja acorrentada ou pelas dificuldades técnicas ou pelo dispêndio certamente muito grandes, próprios destes meios, ou seja, a igreja dizendo que esses meios são dispendiosos e se por um lado nós não podemos nos furtar de estar neles, por outro eles custam muito. Adverte o Santo Sínodo, aqui se referindo ao Concílio Vaticano II, adverte o Santo Sínodo que estão obrigados a sustentar e auxiliar os jornais católicos, os periódicos e as iniciativas cinematográficas, as estações e transmissões de rádio e televisão, cujo fim primordial é divulgar e defender a verdade e providenciar a instrução cristã da sociedade humana. Da mesma forma, também convida instantemente as associações e a todos os homens que em assuntos econômicos ou técnicos gozam de grande autoridade e que de boa vontade sustentem generosamente com seu auxílio pecuniário e sua competência estes meios, enquanto de fato servem à cultura e ao apostolado. Ou seja, o Santo Sínodo está falando que os católicos, os fiéis católicos, têm a função, a missão de contribuir economicamente, financeiramente, para que a igreja esteja presente nestes meios. Aliás, isso faz parte da própria semântica da palavra. Você sabe que a palavra comunicação vem do latim. Municatio vem de munus. Né? Munus é uma missão, né? É uma responsabilidade dada. Então, municatio é a pessoa que recebeu um munus, uma comunicação, uma missão. Comunicatio seria você ter uma missão conjunta. Um meio de comunicação é um meio, então você tem o recurso, e já há uma missão que é a do Cristo, de salvar os homens. Comunicar, você tomar junto com Cristo a missão, né? Comunicar. Ou, por exemplo, nós estamos nos comunicando, eu tenho uma ideia, você tem outra, então você precisa transmitir as suas ideias e eu preciso transmitir também. Nós vamos realizar juntos a missão de trocar palavras, né? O diálogo, isso é comunicar-se. Ora, aqui está falando que é preciso que nós assumamos juntos o munus de transmitir o Evangelho de Cristo. Portanto, é preciso contribuir Ou seja, com esse munus. todos os sócios, né? Não só da Associação do Senhor Jesus aqui, você que é sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, para manter a TV Século XXI no ar, você que é sócio de outros, né? De outras TVs, de outros meios, né? Que ajuda na evangelização, você está obedecendo a um desejo da igreja. E às vezes a pessoa nem sabia disso, padre, não é? Porque não vive ali no meio dos documentos da igreja e tal, mas o Brasil cristão está aqui para isso, né? Calma aí, não tem problema, para iluminar a nossa vida com a doutrina. Então você vê que a sua atitude de ligar no nosso telefone, se associar, é uma obediência que você está cumprindo aí diante da igreja, é um pedido da igreja. Vamos ver mais participações, gente? Vamos. Tem gente mandando muitas mensagens, né, pessoal? Vamos ver quem está conosco agora. Sérgio Esperi, não disse Santo Inácio de Antioquia? Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica? Como então afirmar que as TVs católicas não representam a Igreja? Ai, que coisa linda. Tudo bem, isso. Sérgio, deu uma inaciada no programa. Glória a Deus. Padre, é com o senhor. Vou lá, vou ler. Eu sou de vida ativa na comunidade cristã e estava passando por uma crise existencial, crise de fé, começo de depressão, vontade de desistir de tudo.
E foi na Semana Santa, agora, que através de um cerco de Jericó online, que Deus começou a mudar de novo minha vida. Tive uma nova experiência do encontro com Cristo e do batismo no Espírito Santo. Os meios de comunicação católicos e de testemunho de santidade me ajudaram a voltar para o caminho até Jerusalém. Aline Ribeiro deu seu testemunho. Olha que maravilha. Olá, sou da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens. Palma de Monte Alto, Bahia. Estou com minha mãe de 70 anos, minha tia, irmã e sobrinho, assistindo essa lição do piloto que está no presídio. A lição do piloto que mandou a carta, né? Século XXI, tudo de bom. José Neto, lá da Bahia. A Odete diz assim, boa tarde, parabéns pelo programa. As emissoras católicas contribuem muito para nos informar e nos evangelizar. Vocês falam com propriedade e isso é muito importante para esclarecer tudo aquilo que alguns padres têm medo de falar para não se comprometer com a sociedade. Olha, a Odete deu uma profetizada com autoridade aí. Vamos lá, Amparo. Drica, a catequese do Padre Douglas é fantástica. Cada assunto que trata, melhor que outro. Tenho aprendido muito com ele. O Brasil Cristão é o melhor programa da atualidade. Todo católico deveria assistir. Estou divulgando, pois as famílias precisam disto. Deus abençoe, Amparo. Sebastião. Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Aqui em casa nós gostamos muito de vocês. Nós aprendemos muito com vocês. Parabéns pelo programa. Deus abençoe, Sebastião. Muito obrigada, Maravilha. Sebastião. Bom, vamos fazer então, a gente consegue fazer um resumo daquilo que nós falamos hoje, que é a importância das mídias católicas para a evangelização no Brasil. Eu tenho certeza que você que está em casa entendeu, não é? E que fique gravado, né? E quando esse programa chegar nas redes sociais, que é outro instrumento de evangelização, nosso canal no YouTube da Rede Século XXI, compartilhe. Compartilhe, compartilhe, põe na sua paróquia, no seu grupo, enfim, nas suas redes sociais, né, padre? Eu diria que o Evangelho, parafraseando São João, é uma água viva, ou seja, uma água corrente. Água é um elemento que, encontrando uma brecha, encontrando um orifício mínimo, ela vai entrando. E ela penetra onde é possível. Os cristãos sempre fizeram isso, sempre se comportaram dessa forma. Eles estão no mundo e sempre atentos ao fato de que qualquer brecha que o mundo abrir, nós vamos entrar. Nós vamos entrar em nome do Senhor Jesus, ou seja, no lugar dele, porque nós somos o seu corpo, nós somos o seu rebanho. E nós sempre faremos isso. Paulo, no seu tempo, tinha um meio de comunicação, eram as cartas, as epístolas. E ele usou muito. Tanto que praticamente metade do Novo Testamento que nós temos é justamente a atuação de Paulo nos meios de comunicação do seu tempo, as cartas, as epístolas. E durante todo o período dos padres apostólicos, padres apologetas, patrística, se ia escrevendo e se usando dos meios que existiam para comunicar o Evangelho. Tanto os escritos como as vias romanas, as estradas que os romanos rasgaram pela Europa, norte da África, em todo lugar. Essas vias eram usadas para enviar soldados à guerra, elas eram usadas para levar pão e circo a todas as províncias romanas, mas elas também foram usadas para levar evangelistas, homens e mulheres de Deus que não tiveram receio de andar por essas mesmas vias falando do Senhor Jesus. Depois lá no século XVI, as caravelas, os navios, as embarcações trouxeram muitos homens, pessoas com interesses econômicos, interesses políticos para o novo mundo. Mas logo os missionários viram nessas caravelas uma boa oportunidade de embarcar e levar o Evangelho para terras nunca antes pisadas pelo Evangelho. E, de repente, no nosso tempo surgem meios de comunicação e cada vez mais novos meios de comunicação. E nós somos o povo, nós somos a geração que está abrindo rotas. Você já parou para pensar nisso?
Com certeza, existiram os primeiros missionários nas caravelas. Existiram os primeiros cristãos escrevendo encíclicas. Nós somos as primeiras gerações nas mídias sociais atuais. Talvez não no rádio e na TV, porque rádio, principalmente o rádio, é mais antigo. As primeiras gerações que usaram o rádio para evangelizar já passaram. Mas nós somos as primeiras gerações usando WhatsApp, usando aplicativos. Nós somos os primeiros. Você já parou para pensar nisso? Que nós estamos fazendo às vezes de José de Anchieta, Inácio de Loyola, Francisco Xavier. Eles fizeram com as caravelas que nós estamos fazendo com os androides da vida? Então, com certeza, nós não podemos nos furtar. Talvez no tempo deles eles tenham ouvido coisas do tipo: esses loucos ficam indo na onda de navegador, estão se achando agora o quê? Esse povo fica andando nessas vias romanas, correndo o risco de ser assaltados, etc. Nós não temos medo, porque nós sabemos que há um povo orando conosco e por nós. Exatamente. E cada um, você que está em casa também é convidado a evangelizar conosco. O Brasil Cristão traz, ilumina, né, o seu coração, as ideias, nos forma, mas os documentos da igreja, eles permanecem lá, né? Então, você quer saber a verdade das coisas, de onde vem, por que existe, procure na igreja. A igreja tem sempre a resposta para você. E você nos ajude, né, como tem feito, como sócios, né? Hoje chegou tanto sócio aqui para nós e durante a nossa programação. E agora que você viu, né, que a igreja pede que você sustente mesmo esses meios de comunicação. É a nossa parte, gente, é a nossa parte na evangelização. Nem todo mundo pode sair de casa, pegar um microfone e ir para as redes sociais, ou para a TV, ou para o rádio. Mas quando você ajuda, quando você apoia, você está fazendo isso. E muito obrigada por isso, nós agradecemos de coração mesmo. Estamos juntos e unidos. E nós vamos ficando por aqui nessa sexta-feira. Segunda-feira o nosso programa vai ser sobre salvação em Jesus, continuando o nosso tema de seminário. Vamos ter a participação da Eliana Ribeiro conosco, contando um pouquinho da sua história, né, de salvação com Jesus. Vai ser maravilhoso, você é convidado a estar conosco. Padre Douglas vai dar uma bênção para nós agora. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos imensamente a oportunidade por este meio de comunicação entrar em tantos lares, e entrando nesses lares, entrar em muitas vidas. A vossa bênção possa chegar nos lugares mais remotos desta nação e fora dela, como nós vimos irmãos acompanhando nos Estados Unidos, em tantos outros países. Livra do mal, Senhor, e abençoa os meios de comunicação católicos, que a tua providência não falte e que haja sempre a intrepidez, a ousadia do Evangelho, a inspiração da tua graça. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Voltamos segunda-feira, um ótimo final de semana. Quem pode ir à missa, vai à missa, hein? Quem não pode, assiste com bastante devoção. Beijo no coração.